Fala aí galera, beleza? Matheus na área e mais um vídeo da série Como Morar Fora. E hoje a gente vai falar sobre emprego, a realidade, a busca e o processo. É um tema um pouco complicado, o vídeo vai ficar longo, então senta que lá vem história, beleza? Vamos lá. Qual que é a realidade de emprego na Europa? Tá, eu vou comentar os empregos quando você tiver já pensando que você tem um visto válido, tá? Eu já falei sobre visto, então eu tô indo num processo básico. Então você decidiu onde você quer morar, você viu qual que é o seu visto e você aplicou para esse visto, você quer o visto e agora você está na realidade de emprego, beleza? Eu não vou ficar falando, porque é fácil arrumar emprego e tal, e blá, blá, blá. Não, não é, tá? Se você quer essa resposta, eu vou te falar na cara, não é fácil arrumar emprego sem visto de trabalho. Você chegar como turista, você arrumar um emprego de qualquer coisa que seja, tá? Você vai conseguir emprego, como eu falei nos outros vídeos, meio que temporário e sem vínculo empregatício. Às vezes você vai conseguir um emprego de vendedor de uma loja por 2 meses, isso não vai te dar possibilidade de fazer, de aplicar para um visto de residência e tudo mais. Então é bem difícil. Impossível? Não, não é. Já falei para você. O que eu vou contar não é a verdade absoluta, é a minha experiência, é o que eu vejo das pessoas aqui na rua, tá? Então, não é impossível, porém, é bem difícil. Não venha contando com isso. Foi-se o tempo que a Europa, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Irlanda, todo mundo tinha emprego sobrando. Hoje você não tem, tá? Então, é bem difícil. Como eu comento com muita gente que vem perguntar para mim, como é que é a área de trabalho e tal, blá, blá, blá. Eu falei, cara, é igualzinho o Brasil. Você tem que mandar currículo, você tem que ser muito bom para vaga, você tem que se dar bem num primeiro contato, você tem que se dar bem numa segunda entrevista, você tem que se dar bem numa terceira ou numa prova. Enfim, cara, é o Brasil, é exatamente igual. Você tem muito emprego no Brasil? Não, mas o Brasil está em crise. Cara, a Europa também. Portugal acabou de sair de uma crise tremenda de anos e anos e anos, tá? Então não acha que acabou a crise, é estalar o dedo e tem inúmeros empregos. Cara, não tem, tá? É bem difícil e ponha isso na sua cabeça. É muito complicado. Então pense muito antes de vir. E, como eu falei já, e tá no meu blog e tudo mais, comece a procurar empregos na sua área ou na área que você deseja trabalhar em Portugal. Comece a procurar emprego no Brasil, porque você vai ter uma noção de como é e de valores e tudo mais, beleza? Só vou ajeitar um pouquinho aqui que tá meio complexo, mas beleza, fechou, porque eu gosto das andorinhas aqui em cima. Vamos lá. A realidade, então, como eu comentei, ela é muito complicada, tá? Por que é muito complicada, Matheus? Aumentou muito o número de pessoas na Europa, tá? Desde quando lançou a União Europeia, meio que as pessoas pulverizaram. Então, você tem, como eu comentei antes, né? Na Irlanda, você tem uma comunidade enorme de polonês, de italiano, de espanhol, de português, de brasileiro. Você tem estrangeiros, mas você tem também europeus ali. Tá? E os europeus, como eu comentei no vídeo anterior, eles têm uma certa facilidade para documentos. Eles simplesmente querem o documento, eles pegam porque é direito deles morarem ali e etc. Então é bem mais fácil do que um brasileiro, por exemplo, que vem para imigrar para a Europa e tem que ter todo aquele lance de gasto com visto e etc. e blá blá blá, tá? Então, isso é um dos motivos. O segundo motivo é que, por conta dessa alta demanda de pessoas, as vagas elas começaram a ficar melhores ou, assim, mais qualificadas, tá?
Então, hoje, por exemplo, eu moro no centro de Lisboa, tá? Eu moro perto da Praça do Rossio aqui, para quem conhece. Então, bem no centrinho, bem no centro. É, Hoje, você vai num botequinho aqui, tem um monte de restaurantezinho aqui perto das portas de Santo Antão e tal, que são, cara, botecos. Em Campinas seria um Rei do Joelho, seria um Carioca, seria um Presta Atenção, presta atenção não, porque ele é bem pequenininho, mas seria um boteco daqueles ali que, pô, vamos, né, inúmeras vezes, né, participa de comida de boteco e tem 10 meses e tal. Tem bar aqui que tem restaurante aqui que tem 3 meses, 4 meses, tá? Você vai ver o garçom que trabalha ali, ele fala português, espanhol, inglês, às vezes um italiano ou um francês e etc. Tá? Então ele fala no mínimo 4 línguas. Cara, coloca isso na sua cabeça. Você vai não se importa com o cara desse restaurante, mas você vai entrar no mercado de trabalho como esse cara. E como é que, tipo, uma empresa vai chegar e falar, pô, mano, tem um cara que fala 4 línguas, por que eu vou contratar um brasileiro que precisa de bancar, que eu banque o visto dele e tal, blá, 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 sendo que eu tenho um italiano que fala 4 línguas aqui do lado, que vai trabalhar pelo mesmo valor de 700 euros por mês, como eu já comentei antes. Então, entenda isso. As coisas em Portugal, elas estão muito qualificadas. Então, se você quer vir para Portugal e você quer iniciar uma busca de emprego, existem os empregos que eu já comentei antes, de construção civil, de hotelaria. Hotelaria vai entrar nesse assunto, tá? De construção civil, de limpeza, que são empresas, são vagas mais simples de conseguir. Porém, essas vagas, talvez, não estou falando que não, mas estou falando que talvez, elas não te garantam o visto de trabalho. Então, tem que tomar muito cuidado e tem que pesquisar muito nessa relação. Se você precisar do visto de trabalho e você vier falando, não, eu vou conseguir um emprego numa construção civil e ele vai me dar o visto e tal, cara, talvez não, tá? Então, é necessário você pesquisar bastante sobre isso, beleza? Do resto, você tendo um visto certinho e tal, blá, 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 ele é igual ao Brasil. A gente já comentou sobre isso. O processo é um pouquinho lento, eu vou falar sobre o processo, mas o processo em Portugal, posso falar agora. O processo em Portugal ele é bastante lento. Você está aplicando para uma vaga de engenheiro, de financeiro, de TI, administração de uma maneira geral e tudo mais. Essas vagas elas até têm, tá? Os valores são baixos. Eu vou falar amanhã sobre salário, não vou falar hoje nada sobre salário. E elas existem, porém o processo é muito lento. Até coloco no meu blog uma experiência minha real mesmo. Então, o que aconteceu? Eu apliquei para uma vaga em maio e eles me mandaram um e-mail, começaram a fazer o processo. Eu falei, poxa, nossa, eles mandaram e-mail com 2 dias de diferença. Pô, vai ser rapidinho e tal. Fiz o processo, acabou. 3 semanas ou 4 semanas depois, em junho, eles me mandaram uma resposta falando que eu tinha passado e que eu ia para a vaga com o cliente. Beleza. Fiz a entrevista com o gerente da conta, depois eu fui fazer a entrevista com o cliente, só que já era final de junho, ou seja, já passou 1 mês e meio, basicamente, do início. E aí eu fui receber a proposta mesmo, porque eu tinha passado na vaga, recebi a proposta de salário e tudo mais, 3 semanas depois, 21 dias depois. Então, as coisas demoram. Eu vou passar o processo rapidinho. Para Dublin, o meu emprego que eu arrumei em Dublin, de eu mandar o e-mail para a vaga, deles me responderem, deles fazerem a primeira entrevista, deles fazerem a segunda entrevista, deles me mandarem uma prova e eu fazer a entrevista final, 4 fases, demorou 18 dias. Ou seja,
bem mais simples, bem mais rápido, bem mais urgente a situação. Então, entre Dublin e Portugal existe isso. As vagas, elas têm, os processos em si, elas têm essas diferenças. Então, por exemplo, Espanha também demora bastante, Bélgica tende a ser um pouquinho mais rápido que aqui, tá? França também demora, Alemanha é mais rápido, Irlanda também é mais rápido. Então, vai variando e aí você depende do que você vai escolher para sua vaga, beleza? Se eu estou falando um processo basicamente de vaga profissional, então TI, vaga de engenheiro, vaga de financeiro e etc. Beleza? Voltando um pouquinho para a Irlanda, então você, quero estudante, estou estudante, quero morar na Irlanda e quero trabalhar. Cara, vai sobrar vaga de limpeza, como eu falei, acho que no terceiro vídeo da série. Vai sobrar vaga de limpeza, vai sobrar vaga de KP, que é lavador de prato, e você pode também ter alguma chance de vaga em, sei lá, nos rickshaw da vida, que são os taxi drivers lá, não é taxi drivers, mas fala, os tuk-tuk, que leva turista em bicicletinha de um lado para o outro, mas que trabalha na madrugada e aí leva os caras para casa e etc. Então você pode ter essa vaga é mais, como eu diria, autônoma, ela não vai te dar o visto de trabalho, talvez não, mas para você ter o visto e tudo mais, você vai ter vaga de KP e de vaga de cleaner, não vai sobrar muita coisa. Pensando já que você tem um visto de trabalho, você vai ter vaga de TI, você vai ter vaga de... como eu comentei anteriormente, né? Você vai ter vaga de TI, vai ter vaga de engenharia, vai ter vaga de administração, vai ter vaga de auditoria, você vai ter vaga de financeira, você vai ter vaga de saúde, tá? Lembra a área de saúde na Irlanda, porque é bastante, apesar, eu botei no meu blog um link específico de área de saúde em Portugal, tá? Porém, as vagas, em tese, elas não são muito, se você comparar, fazer um comparativo básico com as outras áreas e saúde, não fica muito atrás, tá? Na Irlanda é um pouquinho mais aquecida a área, então você vai ter mais vaga para aplicar, beleza? Falei da realidade, falei da busca e falei a busca eu não falei. A busca não tem como eu falar sobre isso, tá? Só vou dar 3 dicas. A primeira, use o LinkedIn. Na Europa é muito famoso o LinkedIn, então você tem que atualizar o seu perfil, entrar nos grupos de vagas no país e aplicar pelas vagas pelo LinkedIn, tá? Dá para você começar a receber vagas do país que você quer aplicar, mesmo não mexendo no seu LinkedIn. Então você deixa o LinkedIn no Brasil e aplica, por exemplo, a vaga na Irlanda. E aí você vai recebendo as vagas que são postadas na Irlanda para o Brasil. Você consegue aplicar para essas vagas normalmente. Você, logicamente, precisa do LinkedIn em inglês, você vai precisar do seu currículo em inglês e você vai precisar da cover letter, segundo ponto da minha dica, que também tem no blog, tem até inclusive um link com uma dicasinha explicando o que é cover letter. O que é cover letter? Ela é uma apresentação sua, um resumido do que você é profissionalmente, tá? Não é... Lembre-se que a cover letter não é um resumo do teu CV, é um resumo da sua pessoa como profissional. Então, você tem que colocar as suas aptidões profissionais e as suas aptidões pessoais. Então, eu sou um cara organizado, sou um cara organizado, quero aprender, easy learning,
gosto de trabalhar para equipe, blá 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 blá. Tá? Você tem que colocar isso tudo, além de você colocar um resumo das suas atividades profissionais. Então, eu gosto de trabalhar com desenvolvimento em banco de dados e também trabalho com documentação. Bluffers. Você vai colocar isso, você vai fazer essa cover letter. E tem um pontinho que eu coloquei também de curiosidade. A cover letter, ela tem que ser... Tem sempre que mandar essa cover letter para qualquer vaga na Europa, tá? É muito importante. Tem recrutadores que ignoram simplesmente o teu currículo. Ela é opcional, mas tem recrutadores que ignoram o teu currículo se você não mandar. Então, mande, sempre mande. E você manda essa cover letter na língua que você estiver aplicando para o país. Então, vou mandar para Portugal. Manda em português. E o teu currículo, pode ser em inglês, não tem problema algum, beleza? Porque aqui, como eu falei, o inglês é necessário para essas vagas mais profissionais. Então, todo mundo fala inglês, todo mundo entende inglês, mesmo que não fale perfeitamente, eles vão entender. Então, eles vão entender o teu currículo em inglês. Então, a cover letter na língua do país, beleza? E o currículo em inglês. Essas são as duas dicas. Eu falei 3, né? Mas eu desencana da terceira. Eu não lembro o que eu ia falar. Mas no meu blog tem os links dos sites de procura mais conhecidos e que eu prefiro de Portugal e da Irlanda. Eu já trabalhei em Portugal, eu já trabalhei na Irlanda, então eu conheço um pouquinho dos sites e eu listei os meus favoritos aqui no blog, beleza? Então tá aqui embaixo. Então eu já falei dos 3 pontos agora. Falei da realidade, falei da busca agora no final e falei do processo deles, de como é a questão. A entrevista vai ser igual, vai ter alguma prova. Eu não falei do processo para, por exemplo, para um cleaner ou para um KP e tudo mais. Cara, não existe processo. Você faz a entrevista, você responde algumas perguntas básicas, que vai ser uma pergunta meio que, acho que, você vai ficar aqui quanto tempo e etc. E quando você pode começar. As entrevistas de empregos comuns, né, dos subempregos, como falam no Brasil, elas são bem simples, então acho que nem precisaria comentar sobre isso. Então você manda o currículo, é um currículo básico, você não precisa cover letter para KP, você manda o seu currículo básico e aguarda o retorno, vai lá, faz a pergunta e resposta e vê quando pode começar. Não tem muita diferença, então por isso que eu não comentei. Beleza? Então é isso, galera. Amanhã a gente fala sobre salário. Então, beijo, abraço, tchau.